Boa tarde, crianças. Hoje, quinta-feira, nós vamos ter a aula de História e Geografia. Unidade 5, Indígenas no Brasil. Nesse capítulo, você vai continuar seus estudos a respeito dos indígenas, povos que habitam as terras brasileiras há muito tempo. Como nasce uma estrela? Existe uma lenda indígena que narra a história de Nayá, uma menina que amava passar as noites correndo atrás da lua. Em uma dessas ocasiões, de tão cansada, Nayá caiu à beira de um rio. Ao acordar, vendo o reflexo da lua na água. Nayá não teve dúvidas. Mergulhou nas águas profundas e acabou se afogando. Jaci, vendo o sacrifício da Índia, resolveu transformá-la em uma estrela incomum. Nayá virou a Vitória Régia, a grande flor amazônica das águas calmas, a estrela das águas, tão linda quanto as estrelas do céu, e com um perfume inconfundível, e que só abre suas pétalas ao luar. Vocabulário Jaci é o nome da deusa da lua na língua tupi. Aqui nós temos uma lenda, tá? Com tema indígena, lembrando que lendas são histórias inventadas, tá? Já imaginou morar em um lugar onde existe aproximadamente 150 línguas? Você mora em um lugar assim, o Brasil. Atualmente, mais de 250 povos indígenas que falam essas diferentes línguas habitam o país. Desenhe o que você sabe a respeito dos povos indígenas. Então, o tema do desenho são os índios. Muitos povos, diferentes culturas. Os povos indígenas foram os primeiros habitantes do Brasil. No passado, quando os europeus chegaram à América, eles não levaram em consideração as diferenças de língua e de modos de vida dos indígenas. Por isso, os europeus chamaram todos esses povos de índios, simplesmente. Apesar de existirem semelhanças entre alguns grupos indígenas, em geral, esses povos são diferentes entre si, pois cada um tem hábitos e costumes próprios. Aqui nós temos indígenas no Mato Grosso e no Rio Grande do Sul. Preencha os quadrinhos com a vogal que está faltando para descobrir o nome de diferentes povos indígenas. Você deve usar apenas uma vogal para cada um dos povos. Então, a regra é, cada palavra você vai usar uma única vogal. Os indígenas na atualidade. Há muito tempo, os indígenas habitam o território brasileiro e formam, com outros grupos, a população do Brasil. Vamos conhecer onde vivem algumas comunidades indígenas atualmente no Brasil. Então, aqui nós temos Aldeia Calapalo, Terra Indígena Raposa, Serra do Sol, Aldeia Ariabu e Reserva Indígena Avá Guarani. Observe, pessoal, que as aldeias são diferentes, as moradias são diferentes e a maneira de se vestir dos índios também. É por isso que nós não podemos classificar os indígenas como um único grupo, e sim diferentes grupos. Leia esse texto sobre os povos indígenas, escrito por um autor indígena do povo Munduruku. Muitos povos têm o hábito de guardar dentro de casa objetos de uso doméstico, como cesto, panelas de barro, redes, arcos, flechas e remos. A fogueira é montada muitas vezes dentro da casa para espantar insetos ou aquecer pessoas durante a noite. O povo Yanomami constrói uma única aldeia-casa para todo um grupo de parentes. O chabono, como eles chamam essas casas, abriga normalmente de 65 a 85 pessoas. Com base nas informações do texto, responda: quantas pessoas costumam viver na moradia descrita no texto? Aqui, no caso dos Yanomamis, que constroem grandes casas, vivem cerca de 65 a 85 pessoas. Na página de adesivos do livro, há imagens de alguns itens indígenas citados no texto. Identifique esses itens, observe o contorno das imagens e colhe nos espaços corretos. Preste atenção a essa atividade para colar os adesivos no lugar correto. Geografia: o espaço urbano.
Nesse capítulo, você vai conhecer um pouco mais sobre as paisagens das cidades brasileiras e como é a vida da população nessas áreas urbanas. Observe a obra de arte do pintor Marcelo. Aqui nós temos, pessoal, a representação de uma cidade bem movimentada, tá? E aí nós temos o título, Resistindo à Modernidade. O que essa imagem representa? Nela há mais elementos naturais ou culturais. O pintor dessa obra conseguiu retratar um pouco do cotidiano das pessoas que vivem nesse lugar? Esse lugar se parece com a cidade onde você vive? Então, essas questões são pessoais, apenas para pensar. As cidades. Assim como no campo, há diferentes elementos que formam a paisagem das cidades, porém com um maior predomínio de elementos culturais, como ruas, viadutos, comércios, moradias e outros tipos de construções. Aqui nós temos uma foto representando a vista da ponte Otávio Frias de Oliveira, formada por duas pistas que cruzam o Rio Pinheiro na cidade de São Paulo. Conforme você estudou, as cidades podem ser classificadas de acordo com o número de habitantes que nelas residem e as atividades econômicas realizadas. Dessa forma, há cidades de pequeno, médio e grande porte, que podem apresentar diferentes características que não se repetem em nenhum outro lugar, formando assim uma paisagem única. A cidade de Pirenópolis, em Goiás, é conhecida por suas belezas naturais e pela arquitetura antiga de muitas casas e ruas que compõem a cidade. Então, aqui nós temos, pessoal, duas fotos. Uma mostrando a cidade de São Paulo, que é uma metrópole, uma grande cidade, e outra mostrando uma pequena cidade no estado de Goiás. E aí vem a questão: como seria a nossa cidade, tá? No caso das duas fotos, a nossa cidade seria mais parecido com a cidade do estado de Goiás, por se tratar de uma cidade pequena, com poucos habitantes, né? Analise a imagem a seguir sobre o espaço urbano. Agora escreva o nome de todos os elementos numerados que compõem a imagem. Então, você vai observar os números do 1 ao 16 e escrever qual é o elemento, tá? Entre os elementos que você listou, há mais elementos naturais ou culturais. Então, aqui, nós vamos analisar da seguinte maneira. Os elementos naturais seriam elementos da natureza, tá? Por exemplo, uma árvore, o mar, a serra no fundo, tá? E os elementos culturais são aqueles que são construídos pelos seres humanos. Utilize as palavras do quadro a seguir para completar as frases sobre o espaço urbano. Então, você vai ler e completar com as palavras: características, bairros, moradias, cidades, paisagens e serviços. Observe as imagens a seguir e responda. Aqui nós temos Curitiba, no Paraná, e Ouro Preto, em Minas Gerais. Qual dessas cidades tem o maior número de habitantes e por quê? Observe, pessoal, que na primeira foto a gente quase não vê casa, a gente só vê prédios. Isso indica que a cidade tem mais moradores, por isso a necessidade de prédios e não casas. Em que cidade os elementos naturais são mais presentes? Observe que na cidade com menos habitantes, a gente consegue observar mais a natureza ao redor, tá? Então, quanto maior a cidade, menos elementos naturais, porque ela vai ocupando o espaço natural para a construção da própria cidade, tá? Prestem atenção nas atividades. Qualquer dúvida, é só chamar.